Bom dia, internauta. Eu vou já começar a nossa conversa indo direto ao ponto, digamos assim, que é o seguinte: para eu conversar com você, eu tenho que partir desse pressuposto, que é que você imagina que para prosperar, considerando aqui o nome do canal Escola de Prosperidade, que para prosperar você precisa fazer alguma coisa e agir, não é? E não é de todo equivocado esse ponto de vista. Entretanto, parece, a impressão que a gente tem é que a referência para o fazer alguma coisa é do corpo, né? É das mãos, é a ação corporal, fazer algo. E se não for essa ação corporal, pode ser também uma reflexão, mas que é fundamento, suporte, assessoria, né? Auxiliar à ação. E poucas pessoas imaginam no ato de prosperar, quer dizer, nas ações, nos planos para a prosperidade, a ideia de introspecção. Então, o que eu quero colocar como algo não presente no seu olhar, no seu refletir sobre prosperidade, é a relevância da introspecção. Nós poderíamos, então, ter isso aqui para a conversa de hoje. Para a prosperidade, é essencial a introspecção, certo? Como o canal tem um viés cristão no termo cristianista, junto com essa afirmação de que a prosperidade, vou reformulá-la aqui, né, só para melhor, a prosperidade depende da introspecção, ok? Para fazer isso, e no aspecto cristão, eu vou ler Mateus 6,33. Ali há uma referência que a gente pode utilizar para essa conversa. Haveria muitas outras, né? Antes de ler a de Mateus, eu vou te lembrar da passagem vigiai e orai. Em vigiai, nós temos aí, penso, todas as características de que nesse vigiai está a introspecção, o estar atento, alerta às tendências inatas que nós trazemos no nosso dia a dia e que tendem a nos levar para, no caso aqui dessa conversa, vou usar só o termo confusão. As nossas tendências tendem a nos levar para a confusão. As tendências seriam vários senhores dentro de nós, ok? Vamos para outra leitura, então. Mateus 6,33, que diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Me desculpe aí os meus cachorros, hein? Busquem em primeiro lugar, priorize, né? Dê prioridade, torne isso o primeiro propósito, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Tirando o plural de vocês, então seria: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será acrescentado, e o resto será consequência, certo? Vamos lá. O reino de Deus. Busque, já que estou conversando com você no singular, busque primeiro
o reino de Deus. Fica muito vago isso para você, certo? Buscar o reino de Deus. Se não estiver vago, você há de concordar comigo que toda a concretude desse ponto de vista que você tem foi dado a você por tradição, não foi por reflexão. Você tem que estar certo de que quando você entende isto daqui, sem reflexão, sem investigação, este conteúdo você o assumiu por meio de um hábito, de uma tradição ou de uma informação. O conteúdo presente na sua mente é fruto disso e não de reflexão. Então, o que seria o reino de Deus? Dado que o nosso assunto é a prosperidade depende da introspecção, eu vou apresentar aqui a tese de que o reino de Deus é esse autoconhecimento. É aí, nessa esfera, que pode ser plantado o caminho da prosperidade ou o caminho da miséria, digamos assim. E por quê? Porque antes de ser próspero materialmente, e para que a prosperidade material tenha relevância, é preciso que você antes desfrute de paz de espírito. Digamos assim, vamos dizer que paz fosse um produto. Nada lhe satisfará como um produto, como algo que você deseja consumir, sem antes ter adquirido paz de espírito. Então, o reino de Deus, na minha perspectiva aqui da prosperidade, é um compromisso. O primeiro lugar, a prioridade é no seu plano de vida, no seu plano de ação, você tem que estabelecer como primeira ação a introspecção, por meio da qual você compreenderá e encontrará o reino de Deus, considerando para este propósito de prosperidade o reino de Deus, a paz, a tranquilidade, a serenidade. Ok? Então é disso que se trata. O primeiro passo é encontrar a sua paz. Agora, seria um outro assunto, o que te tira a paz, o que lhe priva de ter paz. Antecipando, eu já lhe digo, seria um assunto para um outro vídeo, mas antecipando eu já lhe digo, é autorrejeição. Você, sem que perceba, você rejeita o ser que você é e afirma que você deve ser outra coisa. O ambiente, no geral, o ambiente em que você vive e no qual você põe a causa para não estar em paz, esse ambiente, em geral, ele é resultado da falta de paz das pessoas que compõem e que formam esse ambiente em que você vive. E não tem como você propor ou estabelecer que a primeira ação para que o ambiente que te cerca seja paz, não tem como você propor que um outro comece isso. Eis aí a razão, um dos elementos presentes para uma pedagogia cristianista, não a cristã, porque a cristã já tem todo o conteúdo elaborado e desenvolvido,
Eis aí, no ato de Cristo se crucificar pela humanidade, um exemplo, o exemplo de que para uma transformação é preciso um sacrifício. Para transformar o mundo, Cristo se sacrificou. Para que você transforme o seu ambiente e o torne de paz, é preciso que você se sacrifique. Quer dizer, é preciso que primeiro seja você que assuma o compromisso com, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. Vou verificar aqui, porque a câmera, eu não sei quanto tempo sem abri-la, já são 10 minutos e 54. Então, dei uma pequena pincelada aqui, espero não ter te feito perder o tempo com essa pincelada, mas fica para você esta afirmação. A prosperidade depende essencialmente, eu acrescento, essencialmente de introspecção. Toda reflexão que não inclua nessa reflexão introspecção está fadada a gerar confusão, estresse, ansiedade, tensão e todos os aspectos negativos do lado emocional. A introspecção é que te fará servir a um só Senhor. Um grande abraço, internauta. Até um próximo vídeo. Vamos lá.